Olá, que Deus abençoe a sua vida. Que bom poder estar novamente conversando um pouquinho com você sobre a palavra de Deus. Você sabia que a Bíblia continua sendo o livro mais lido e mais marcante na vida das pessoas no mundo inteiro durante muitos anos? Essa é uma estatística da Sociedade Bíblica Brasileira. Você sabia que a Bíblia já foi traduzida de forma completa ou parcial em mais de 3.300 línguas, de acordo com a Aliança Global Wycliffe? Dessas 3.300 línguas para as quais a Bíblia já foi traduzida, apenas 670 traduções foram da Bíblia completa. E a partir de 2017, segundo essas mesmas pesquisas, mais de 114 milhões de pessoas em mais de 1.636 línguas ainda esperam que a palavra de Deus seja traduzida na sua língua, ainda nem iniciaram algum tipo de tradução. Pois é, hoje nós vamos falar sobre a Palavra de Deus, esse livro precioso que você tem nas suas mãos. Vamos ler juntos lá no Salmo 19, é um salmo que fala um pouquinho da Palavra de Deus. Diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa o outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. E, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer seu caminho. Principia uma extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Nós vemos aqui nesse salmo, dos versos 1 até o verso 6, que Deus se revela através da sua criação, de uma forma poética, bonita. Está dizendo ali que a criação manifesta, né, a presença de Deus, a criação, a mão, né, poderosa de Deus através da criação. Todo ser humano que já passou pela face da terra, de alguma forma, né, mesmo que não tenha ouvido falar sobre Deus, de alguma forma já presenciou, né, a presença de Deus, já esteve ciente, né, de algo maior, tremendo, como é o nosso Deus manifesto na criação. Há um vislumbre, né, realmente da presença de Deus na criação. Essa é a forma de Deus se manifestar àqueles aos quais ainda não chegou o Evangelho do Senhor, né? Mas Deus ainda fala conosco dessa forma, quando nós contemplamos a criação de Deus. Mas há algo mais também, né? Que Deus nos deixou, e isso está escrito ali a partir do verso 7 até o verso 11, que Deus se revela através da sua palavra.
Esse livro maravilhoso, cujos escritores foram inspirados por Deus, né, a escrever vários livros que hoje nós temos em nossas mãos em um volume só, e em intervalos aí de milhares de anos, né, mas com a completa inspiração do Espírito Santo, todo esse material foi escrito e chegou até hoje nas nossas mãos, porque não é um livro qualquer, né? A Bíblia é um livro realmente inspirado por Deus e que transforma vidas. É isso que nós vamos ver aqui em alguns versículos desse salmo. No verso 7 diz que a lei do Senhor é perfeita. Na palavra de Deus não há falhas e não há contradições. Isso já foi tentado, né, durante muitos anos. Aqueles que são céticos, até ateus, tentam achar falhas na palavra de Deus, mas não há. Isso nunca será encontrado. Ela restaura a alma. A palavra de Deus transforma a vida de todos aqueles que se sujeitam a ela. Não tem como você ler a palavra de Deus e você permanecer igual, né? Há muitas pessoas sozinhas no seu quarto que conhecem a Jesus lendo a palavra de Deus, muitas vezes em países, né, onde há perseguição, a pessoa recebe uma porção pequena ali da palavra de Deus e ali, né, com essa leitura, ela é transformada. Em Hebreus 4, versículo 12 e 13, diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Olha que interessante, né? A palavra de Deus é viva. Ela não é algo, uma letra morta, né? Que não traz nada, que não traz transformação. Pelo contrário, né? Ela traz vida àquele que a lê. E vai até, né, lá no fundo da nossa alma, do nosso ser, e traz discernimento, traz entendimento, né? Traz confrontação e algo que é para mudança, é para transformação, para que nós sejamos melhores e aperfeiçoados, né? Através da palavra de Deus, através do conhecimento de Deus. Ainda no verso 7 diz que o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O Senhor é fiel em tudo que Ele diz, Ele cumpre cada uma de suas promessas, né? Nunca há engano na palavra de Deus. Tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus é verdadeiro e Ele é fiel para cumprir. A sabedoria que vem de Deus é uma sabedoria diferente do conhecimento humano ou do conhecimento simplesmente intelectual. É uma sabedoria para a vida, que dá discernimento no guiar aí, na direção dos nossos passos, das decisões da nossa vida. É esse tipo de sabedoria que nós precisamos buscar na palavra de Deus. Há muita gente formada, né, com um grande currículo aí, e formação intelectual, mas quando não existe a sabedoria de Deus, muitas vezes essa pessoa se frustra, né, nas suas escolhas e nas suas decisões, e tem aí, vai carregando durante a sua vida muitas amarguras, né, porque falta algo diferente ainda, uma sabedoria especial, que é essa que vem da palavra de Deus. Verso 8 diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. A palavra de Deus traz alegria no momento de dificuldade. É como se fosse um bálsamo realmente, né, para o coração do aflito. Não traz insegurança, não traz incerteza. A palavra de Deus, você pode confiar. Tudo aquilo que existe, que está colocado na palavra de Deus, não é pesado, né? Às vezes o nosso coração é que é resistente para aceitar a direção de Deus, mas os mandamentos do Senhor não são pesados, não são difíceis.
O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Você pode imaginar a diferença entre uma água límpida, pura, transparente, que você consegue ver, né, tudo que está ali dentro, e daquela água turva, né, cheia de sujeira. A palavra de Deus é pura, né? Ela ilumina, ela traz clareza aos nossos caminhos, né? Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento para que nós possamos compreender os caminhos do Senhor, para que nós possamos compreender tantas coisas, né, que às vezes a nossa mente sozinha não consegue alcançar, até mesmo aí os propósitos mais elevados do Senhor, né? Ele nos dá esse entendimento. No verso 9 diz que o temor do Senhor é límpido, novamente essa palavra, né, que traz a ideia de clareza, de pureza, e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Olha que contraste com esse mundo corrompido, cheio de falsidade que nós vivemos, né? Há muitas pessoas, há muitas coisas que nós não podemos confiar, inclusive agora, né, nesse momento que estamos passando, tantas informações aí diferentes que confundem a nossa mente, muitos ouvem um, outros ouvem outros, há pessoas realmente e governantes, às vezes, que nós temos dificuldade de confiar, né? Mas a palavra de Deus é um contraste com tudo isso, né? Porque ali existe transparência, existe verdade, existe clareza. A palavra de Deus é eterna, né? Permanece para sempre, é justa, é correta, né? Então você pode confiar sem dúvida nenhuma, né? Colocar ali diante do Senhor, na palavra de Deus você vai encontrar essa clareza para a sua vida. No verso 10 diz que são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. Não há riqueza no mundo que tenha um valor maior do que a palavra de Deus, né? Há pessoas que têm também grandes riquezas que acumulam aqui, há diamantes aí que são caríssimos, né? Mas a palavra de Deus tem um valor muito maior do que isso, porque todas essas outras coisas, elas vão ficar por aqui, elas vão perecer, mas a palavra do Senhor é eterna e é por isso que ela não tem preço, né? Não há nada que se compare, não há com que comparar, não há valor que supere a palavra de Deus. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Olha que imagem gostosa aqui, né? Quem não gosta de um melzinho puro, né? É agradável aos nossos sentidos, faz bem para nosso ser, traz sabor à nossa vida. Assim é a palavra de Deus, né? Às vezes as pessoas pensam na palavra de Deus apenas como mandamentos, né? São coisas que eu tenho que cumprir, é o que pode, o que não pode, mas a palavra de Deus é muito mais do que isso. Ela traz alegria, ela traz vida, ela traz sabor, ela traz colorido à nossa vida, né? Então há um mundo aí para você descobrir, para você mergulhar, para você ler, para você se permitir ser transformado pela palavra de Deus. E isso nós vemos também aqui nesse salmo, dos versos 11 ao verso 14, nós vemos o resultado de alguém que é tocado pela palavra de Deus. Esse é um salmo de Davi. No verso 11 ele diz assim: além disso, por eles, pelos teus mandamentos, se admoesta o teu servo em nos guardar a grande recompensa. Aqui há uma pessoa que aceita ser corrigida, que aceita ser admoestada pela palavra de Deus, que vê vantagens em guardar a palavra de Deus. É tão bom, é tão gostoso quando nós sentimos que nós estamos crescendo, que nós estamos amadurecendo dentro das nossas experiências, e a palavra de Deus nos traz isso, né? A correção, o ensino da palavra é para o nosso crescimento, é para que nós vejamos aonde nós estamos errados e possamos corrigir.
No verso 12 ele diz assim: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, né? Ele reconhece aqui as suas faltas e pede perdão a Deus, me absolve delas, né? Mesmo que sejam as que eu nem conheço, há coisas que são lá do nosso inconsciente, né? Que nos movem às vezes a agir errado, mas nós podemos ter o perdão, né, dessas atitudes. Precisamos reconhecer e ter o desejo de ter o nosso caminho endireitado, né, pela palavra de Deus. No verso 13 ainda ele diz: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Essa talvez seja uma grande diferença, né, entre as pessoas que leem a Bíblia de uma forma crítica, né, para fazer julgamentos, para achar erros, né, simplesmente pela letra, e aquelas que leem, né, com o coração, reconhecendo aí a necessidade de se humilhar diante da palavra de Deus, né, e aí poder ser corrigido e viver de uma forma irrepreensível, né, através desses ensinos da palavra de Deus. E terminando aqui, o último verso é um compromisso, um desejo, né, de agradar a Deus com as suas palavras e com as suas atitudes. Diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que esse seja o desejo do nosso coração, que a nossa palavra, que as nossas atitudes, elas possam refletir aquilo que temos aprendido na palavra de Deus. Eu posso dizer por testemunho próprio, né, que tenho sido transformada. Cada meditação que nós preparamos aqui, né, tem sido novas descobertas, e esses dias olhando ali quantas coisas já foram feitas, já foram ministradas nesse período de quarentena, a gente acha uma riqueza enorme, né, em cada texto, em cada meditação, e várias vezes textos são repetidos, né, com mensagens diferentes, justamente porque a palavra de Deus se renova, né? Que nós possamos explorar de fato esse tesouro que temos em mãos. Olhe para a sua Bíblia, né, de uma forma diferente. Olhe para a palavra de Deus como um tesouro que você tem o privilégio de ter nas tuas mãos e de abrir todos os dias, né? E algo que tem valor eterno e vai te ajudar a permanecer firme no caminho do Senhor até o fim, né? Vai ajudar aí a dirigir os seus passos, a entender a direção de Deus em todas as áreas da sua vida. Faça prova disso, você vai achar respostas para todas as suas dúvidas e as suas questões na palavra de Deus. Ela vai te direcionar, né? Porque assim Deus prometeu e assim nós cremos que é. Amém? Vamos orar por isso? Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, por tesouro tão grande que o Senhor deixou para nós. Durante anos aí atrás, o Senhor inspirou pessoas, homens e mulheres separados, escolhidos pelo Senhor, para estar escrevendo, Senhor, a Tua palavra, para estar deixando relatos, para estar vivendo experiências que serviram também como exemplo para nós e que falam conosco até hoje. Ó Deus, só o Senhor para conseguir ter essa dimensão, ó Deus, que ultrapassa os anos, os séculos, que ultrapassa espaços, barreiras de países, barreiras culturais. A Tua palavra é a mesma e ela se serve para as nossas vidas no dia de hoje, tanto quanto serviu há milhares de anos atrás, né? Quando a palavra era lida no templo, quando serviu para a transformação de vidas e de todos aqueles que já tiveram o privilégio de ler a Tua palavra e de ter um encontro com o Senhor através da palavra e através da ação do Espírito Santo. Muito obrigada, Senhor. Nos ajuda a dar valor
a esse tesouro que nós temos em mãos, que nós possamos olhar realmente de forma diferente, todos os dias buscar ali esse manancial de vida que o Senhor tem para nós, essas águas, Senhor, purificadoras que vêm da Tua palavra e que renovam o nosso ser, que matam a nossa sede espiritual, ó Deus. Que a Tua palavra realmente seja a nossa companheira todos os dias e através dela o Senhor continue falando a cada coração. Esse é o nosso desejo e essa, Senhor, a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando a tua vida todos os dias. Fique com Deus.